Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Antes nós estávamos longe do Senhor Deus, vivendo no meio do pecado. Nós merecíamos receber o julgamento, o castigo diante do Senhor Deus, mas através do grande amor que o Senhor nos amou, o Senhor Jesus morreu por nós, derramou seu sangue precioso, lavou os nossos pecados, para que sem nenhum valor a ser pago por nós pudéssemos ser salvos. E assim fomos considerados como seus filhos, para podermos entrar no seu reino. Nós agradecemos por toda essa esperança gloriosa que o Senhor tem nos permitido. Senhor Deus Pai, nesse momento agora, nosso tempo restante para a nossa carne, que o Senhor Deus não nos abandone, mas que o Senhor Espírito Santo possa estar junto conosco, que possa ajudar em nossas fraquezas, que o Senhor permita para que nós possamos ser conduzidos para diante da sua vontade. Esse tempo agora, nós todos que fomos salvos pelo seu sangue, estamos reunidos diante do Senhor Deus mais uma vez. Recebemos essa oportunidade preciosa, esse tempo para aprendermos a sua palavra. Senhor Deus Pai, que esse tempo agora o Espírito Santo possa estar junto conosco, possa estar cuidando de cada um de nós e possa permitir a graça necessária. Seja em nossas famílias, em vários lugares, seja pela internet, em vários outros lugares que as pessoas estão acessando a essa palavra, que o Senhor possa estar ajudando, que o Senhor possa permitir a graça necessária, digna para cada um deles. Nossas igrejas que estão pelo país todo, nossas igrejas que estão pelo mundo, em quais dificuldades que sejam, que possam pregar o seu evangelho, obedecendo a sua palavra, guardando a sua fé. Todos esses irmãos e irmãs, que em carne e espírito o Senhor possa protegê-los, que através da mão de misericórdia o Senhor possa guiá-los. Que a cada momento o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, que o Senhor possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer. Que nesse tempo também nós possamos aprender qual é a sua vontade, o que deve ser feito por nós. Aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente. Aqueles que estiverem na fraqueza, aqueles que estiverem na dificuldade, que o Senhor Deus permita a misericórdia para sustentá-los, para que nenhum deles se perca, Senhor. Que rapidamente essa pandemia possa acabar, para que nós possamos ser livres para pregarmos o seu evangelho. Que o Senhor possa permitir mais misericórdia para esse trabalho. Nós dependemos somente do Senhor Jesus Cristo nesse trabalho e oramos em nome do Senhor. Amém.
Vamos procurar a palavra de Atos, Atos, capítulo 1. Palavra de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8, só este único versículo. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, até aqui. Então, todos aqui presentes precisam estar usando máscaras. E somente podem se assentar 20% do número total de pessoas que podem se assentar aqui. Então, existem várias restrições, são diversas restrições que nós temos. Então, na história toda, nós nunca tivemos umas restrições como essas. Então, por conta desse Covid-19, o mundo todo realmente está difícil, porque muitas pessoas estão perdendo as suas vidas, muitas pessoas estão passando por dificuldade. Então, esse problema realmente precisa acabar rapidamente. Então, nós podemos dizer que é um dos últimos sinais do fim dos tempos. E todo o nosso lugar, onde nós estivermos, nós precisamos fazer o nosso papel, que é usar a máscara, nós não devemos nos encontrar com as pessoas livremente, nós precisamos sempre lavar as nossas mãos. Então, nós precisamos realmente cuidar da nossa saúde. Então, o Covid-19 realmente já tem uma vacina e todos já estão sendo vacinados. Então, o mundo todo, as pessoas estão recebendo essa vacina. E tem muitos países que já receberam essa vacina, não é? Nós temos Israel, nós temos Estados Unidos também, que já aumentou bastante o número das pessoas que receberam. Está diminuindo a cada momento mais o número de pacientes. Então, eu acredito que todos precisam receber. Então, na última segunda-feira eu recebi a vacina. Aí eu não sinto mais nada. Então, tem pessoas que pensam, se eu receber a vacina pode ser que eu fique com febre, eu possa sentir dores, mas eu não estou sentindo nada. Eu realmente recebi aqui. E então, eu tomei a vacina na segunda-feira de manhã e pela tarde fui fazer o seminário bíblico durante uma semana inteira em Incheon. Então eu não tenho problema nenhum comigo agora. Eu espero que todas as pessoas possam receber essa vacina. Então, se todos receberem a primeira, segunda dose, acredito que todos vão poder tirar as máscaras. E vai acabar as restrições que nós estamos tendo. Nós vamos poder pregar livremente, vamos poder fazer o retiro também livremente. Então, o local de retiro foi construído de forma tão grande, mas somente conseguimos usar uma vez. Então, o local de retiro está chorando por nós agora. Então, é algo muito infeliz, lamentável. Então, mas realmente no ano passado nós não conseguimos fazer o retiro de verão, mas eu esperava que este ano pudéssemos, mas ainda está com dificuldades. Então, eu não sei, mas realmente o Senhor Deus, Ele o sabe. Então, se nós tomarmos a vacina rapidamente, eu acredito que quando todos receberem a vacina, nós vamos poder tirar as máscaras. E assim, então nós vamos poder estar livres para pregarmos o Evangelho, podemos estar reunidos. Então, eu vi que tem tantos irmãos que estão preocupados com a vacina. Tem pessoas que dizem que, se tomar a vacina vai acontecer algo de ruim. Então, nós temos essas notícias falsas, essas fake news. Então, realmente, nós precisamos saber que toda medicação, todo fármaco, existe efeitos colaterais, depende de cada pessoa.
Então, tem pessoas que tomam aquela vacina da gripe, da influenza, mas também eles têm algum tipo de sintoma. Então, mas depende de cada pessoa. Então, realmente pode ter realmente uma dor ou pode ter um sintoma, mas eles dizem que é muito, muito pouco. Eles dizem que é 0,0 alguma coisa a porcentagem. Então, realmente, quando chegar o tempo de vocês tomarem a vacina, eu acredito que seria muito bom se todos vocês tomassem. Porque então assim nós todos vamos poder reunir livremente, vamos poder evangelizar, vamos poder estar reunidos, não é mesmo? Então, se passar muito tempo, realmente até a economia do país vai desandando. Quantas pessoas estão passando por dificuldade agora no momento? Então, de qualquer maneira, nós todos cristãos, quanto mais difícil for a situação, mais nós precisamos depender do Senhor. Então, mesmo que digamos que o Senhor ele está nos protegendo, realmente como nós devemos comer comida no tempo apto, nós precisamos fazer exercícios físicos, então nós sempre precisamos fazer algo que é necessário para o nosso corpo, para a nossa saúde. É por isso que nós precisamos fazer o que está ao nosso alcance. E assim precisamos depender mais do Senhor Deus, viver a vida de fé. Então eu penso que isso seria realmente agradável. Então o Covid-19 logo irá acabar. Então não tenham tanto medo. Então, hoje também, realmente, como estou continuamente pregando o Evangelho, a palavra de enchei-vos do Espírito, eu estou continuamente pregando toda semana. O Senhor Deus, ele é Espírito, o Senhor Deus, ele é ser Espírito. O Espírito Santo significa ser Espírito de Deus. É Espírito de Jesus, Espírito de Deus, é o Espírito Santo, todos são a mesma coisa. No Antigo Testamento, o Senhor, através do povo de Israel, ele manifestou o seu trabalho, como a Bíblia, para manifestar ao povo o seu trabalho. E assim, através do povo de Israel, o Senhor manifestou muitas maravilhas, muitos sinais para assim testificar sobre a si mesmo. É por isso que no Antigo Testamento nós podemos ver que o Senhor ele trabalhou através do povo de Israel, o Senhor Deus Pai e o Senhor Jesus. Ele veio como um formato de homem para essa terra e durante 33 anos ele viveu neste mundo e depois partiu. Então o Senhor Jesus, ele realmente nasceu de uma virgem através do Espírito e ele veio ao mundo. E o Senhor Jesus, Filho unigênito de Deus, ele através do Senhor Jesus, o Espírito Santo veio para atuar, para trabalhar. Então o Senhor Jesus, ele morreu através do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele foi sepultado e através do poder do Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Então dentro do Senhor Jesus, o Espírito Santo também atuou. Após a partida do Senhor Jesus, no Pentecostes, o Espírito Santo veio ao mundo. Desde Jerusalém, nós podemos ver que o Evangelho foi pregado para todos os confins da terra. E é por isso que dentro de todas as pessoas que receberam a salvação, dentro do coração de cada um, o Espírito Santo habita e o Espírito Santo trabalha. É esse o tempo que nós estamos vivendo. No Antigo Testamento nós podemos ver que através do povo de Israel, o Senhor Deus, ele disse e ele trabalhou, ele manifestou o seu milagre. E agora, através do Senhor Jesus, ele manifestou a sua graça, manifestou os seus milagres através de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus ele tem morrido e tem ressuscitado tudo através do trabalho do Espírito Santo. E após a partida do Senhor Jesus, o Espírito Santo veio a este mundo. E após o Senhor Jesus ter morrido e ressuscitado, essa graça nós ao compreendemos, nós cremos, nós recebemos a salvação. E para quem recebeu a salvação existe o Espírito Santo. Quer dizer que ele muda o nosso coração. Realmente nos faz ter a personalidade de Cristo. E assim, como filhos do Senhor Deus, nós vamos cada momento nos parecendo com a imagem de Jesus. Nós vamos ter a personalidade de Deus. Então nós temos desejos da carne, que realmente ao nascermos da carne,
que é para vivermos pecando, mas ele nos faz vencer os desejos da carne, nos faz vencer o domínio do pecado. Então, nos ajuda a fazer a vontade do Senhor Deus. Então, o Espírito Santo, ele ajuda desta maneira. O Espírito Santo agora ele habita dentro de nós que recebemos a salvação. E agora, o que é esse trabalho do Espírito Santo? Nós não podemos deixar de saber. Após recebermos a salvação é o quê? Após recebermos a salvação, agora nós vivemos adequadamente diante do Senhor Deus. É eu falar, agora eu vou me esforçar pelas minhas obras? Não, não funciona pelas suas obras. E é por isso que o Espírito Santo, como em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, realmente o Espírito Santo, ele nos faz compreender a graça de Deus. Então, nos faz compreender a graça de Deus, ele é o amor de Deus. E ele, cada momento, faz com que nós possamos compreender em abundância a palavra do Senhor Deus. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Quer dizer que o Espírito Santo, continuamente, ele está junto conosco, ele está nos conduzindo. Então, sem a ajuda desse Espírito Santo, o cristão ele não tem como viver a vida de fé. Então, em Gálatas capítulo 3, versículo 2, quando nós ouvimos a palavra do Senhor Deus, nós cremos, nós recebemos o Espírito Santo. Nós temos recebido o perdão dos pecados, nós temos nascido de novo, nós temos conseguido a vida eterna, nós temos recebido o Espírito Santo, tudo significa a mesma coisa. Quando nós recebemos a salvação, nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Quer dizer que a partir daquele momento o Espírito Santo ele habita para trabalhar em nós. Quer dizer que o Espírito Santo ele faz com que todas as pessoas possam se reunir para estar unidos diante do Senhor. É por isso que os salvos agora... Realmente, se olharmos em carne, ainda vivem abaixo de um pai, de uma mãe em carne nessa terra. Quer dizer que ele se uniu através do sangue com a sua família, mas agora quem recebeu a salvação está unido através do Espírito Santo. Então, é por isso que agora um único Deus, Pai, um único irmão, irmãs que nós temos, todos nós temos a mesma esperança, todos nós temos o mesmo objetivo de vida e estamos vivendo diante do Senhor. Então, quem faz esse trabalho é o Espírito Santo. Então, é por isso que qual é o trabalho que o Espírito Santo deve fazer? Nós precisamos, cada momento, aprender a palavra do Senhor Deus, nós precisamos receber a condução do Espírito Santo. Para que isso aconteça, como é que nós precisamos fazer? Realmente, se olharmos Efésios, capítulo 5, versículo 18, realmente nós recebemos, enchemos do Espírito Santo, realmente é uma ordem. Nós recebemos a salvação também é uma ordem, e recebemos a plenitude do Espírito Santo é uma ordem diante do Senhor. Nós nos enchemos do Espírito Santo, é importantíssimo, porque nós temos o Espírito, mas se o Espírito Santo ele não estiver cheio, nós não podemos viver dignamente como cristãos. Então, uma pessoa ela está viva agora no momento, mas tem o coração fraco, tem a carne fraca. Se ele for muito fraco, mesmo que ele queira viver pelo Senhor, não consegue viver. Então, realmente, você estar saudável, vamos equiparar com você estar cheio do Espírito Santo. Quer dizer que você precisa estar cheio do Espírito Santo para você estar saudável. Quer dizer que a nossa carne precisa estar saudável para que nós possamos trabalhar. Então, da mesma maneira, porque nós temos algo que queremos fazer, tem um trabalho que deve ser feito agora, mas se nossa carne for muito fraca, nós não conseguimos fazê-lo. Então, dessa maneira, quando nós recebemos a salvação, nós aprendemos a palavra do Senhor Deus, nós aprendemos qual é a santa vontade do Senhor Deus, mas se não for através do trabalho do Espírito Santo, não é possível fazê-lo. Então, pela cabeça, a pessoa fala, eu sei isso, eu sei aquilo, mas realmente não tem a força para fazer a vontade do Senhor Deus. Sabem qual é o motivo disso? Então, porque a nossa fé é ainda como a de crianças. Quer dizer que ainda pertencemos à carne. Quer dizer que ainda nós não conseguimos ser fortes espiritualmente. Então quer dizer que o Senhor ele disse para nós sermos fortes espiritualmente. Então, mas realmente nós somos muito fracos. Então, é por isso que não conseguimos vencer a carne, não conseguimos vencer o mundo, não conseguimos vencer a tentação do diabo, não conseguimos vencer dignamente aptos como cristãos. É por isso que o Senhor ele fala para nós nos enchemos do Espírito Santo. E eu estou continuamente pregando isso. Então, estamos cheios do Espírito Santo, quer dizer que é necessário, continuamente nós precisamos receber. Então, todos vocês têm o celular, não é? Vocês precisam carregar o celular continuamente. Então, porque se não carregar o celular, normalmente o celular ele desliga e então tudo acabou, tudo parou. E também nós, para mantermos a nossa saúde. Em certos momentos nós precisamos comer,
Nós precisamos repor as nossas energias, nós precisamos realmente exercitar, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, nós precisamos aprender como fazemos para estarmos cheios do Espírito Santo. Então, realmente uma pessoa, a carne, ela é muito forte. Então, realmente ela tem o desejo de querer viver no mundo, fazer alguma coisa. Mas se olhar para o espiritualmente, ele querer receber a condição do Espírito Santo, ele é muito fraco. Então, realmente como a igreja de Coríntios ainda são como crianças. Realmente não tem a força do Espírito Santo, é por isso que vivem pela carne. Então, realmente eles falam bem, eles realmente conseguem agir bem, mas não existe a vivência espiritual, porque são fracos. Então, não conseguiram receber encher-se do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo é algo contínuo. Então, hoje, dentre os motivos de por que deve estar cheio do Espírito Santo, olhamos em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, então disse para eles não partirem de Jerusalém para esperarem a promessa do Senhor. Então, quer dizer que depois de 50 dias que o Senhor Jesus ele partiu, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo veio, existe a promessa do Senhor. Então, quando o Espírito Santo vier a vós, então recebereis o dom. Então recebereis um dom, é o dom do Espírito Santo, é o dom de Deus. Então no Antigo Testamento manifestou-se o poder de Deus para o povo de Israel, fez vários milagres. Venceu realmente povos gentios, o Senhor realmente trabalhou daquela maneira. Então, quer dizer que o Espírito Santo ele atua naquelas pessoas. Como o Senhor Jesus, ele realmente salvou enfermos, ele curou os cegos. Realmente o Senhor ele salvou muitos pecadores. Da mesma maneira, o Espírito Santo atuou no Senhor. E agora, onde está esse poder que atua no Senhor Jesus? Agora está atuando dentro das pessoas que receberam a salvação. Então, agora, quando o Espírito Santo ele vier para nós, nós iríamos receber o dom. Então, nós recebemos um dom, quer dizer que é igual um dinamite que explode. Então, se nós olharmos o dinamite, quando ele explode, realmente casas, tudo são explodidas, tudo vai ao ar. Então, acontece algo surpreendente. Então, para nós não temos poder. Então, o poder, ele vem do Senhor. Então, se não for através do poder, do dom do Espírito Santo, nós não conseguimos vencer este mundo, nós não conseguimos vencer o diabo, nós não temos força alguma. Então, realmente, quando o Espírito Santo vier para nós, nós iremos receber este poder. O que nós iremos fazer? Agora nós precisamos ir para toda a Judéia, toda a Samaria, para todos os confins da terra, nós precisamos ser as testemunhas do Senhor. Então, o Espírito Santo realmente foi planejado pelo Senhor. Quer dizer que é como prometido para o povo de Israel. O Senhor Jesus, ele morreu, ressuscitou. Quer dizer que agora esse trabalho da salvação que foi efetuado, o Espírito Santo, ele vem para testificar. Quer dizer que o Filho unigênito do Senhor Jesus, ele morreu, do Senhor Deus morreu, Jesus Cristo morreu. E assim ele dominou todo o pecado e a morte, e assim nos permite uma nova vida, uma nova esperança. Então, essa verdade é para que seja pregada para todos os confins da terra, para todo mundo. Quer dizer que o Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus. Se olharmos em Marcos capítulo 5, versículo 15, nós podemos ver que nós precisamos ir para todo mundo, para pregarmos o Evangelho para todas as nações, para todas as pessoas. Então, porque quem realmente não crer nessa palavra, ele será julgado diante do Senhor Deus. Então, agora, todos os cristãos que receberam a salvação, isso é uma ordem exata diante do Senhor Deus. Então, nós todos precisamos ir para todas as nações, para pregarmos para todas as pessoas o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é que o Senhor Jesus ele morreu e ressuscitou na cruz. Que o Senhor Jesus ele ressuscitou e acabou com todos os nossos pecados. Quer dizer que agora precisa pregar que o Senhor permitiu a salvação para um pecador que vai para o inferno. Quer dizer que o Senhor ele permitiu a graça de ir para o céu. Isso não é o maior Evangelho? Então, pregar o Evangelho para todas as nações do mundo. Realmente isso é a ordem do Senhor. Então, porque todo aquele que ouvir e crer receberá a salvação, mas quem não realmente estará sujeito ao juízo do Senhor. Então agora quando você prega o Evangelho, depende se você crê ou não crê, porque assim divide se você vai para o céu ou vai para o inferno. É dessa maneira que se define. Então como isso é um trabalho realmente surpreendente, não é mesmo? Então quer dizer que realmente
o grande poder que existe para um juiz, porque o juiz ele pode falar, você é justo, você agora acabou a sua pena, ou você vai ser sentenciado à morte. Então, o juiz tem este poder na mão. Então, ter este poder na mão é algo incrível, não é? Então, quem crê no Senhor Jesus, ele tem este poder de enviar as pessoas para o céu, e as pessoas que iam para o inferno ir para o céu, e se não pregarem, ir para o inferno. Então, realmente, isso é um poder que o Senhor nos deu. Então, isso é algo surpreendente. Então, cada um de nós iríamos para o inferno. Mas alguém pregou o Evangelho para nós, e assim nós compreendemos a graça do Senhor e recebemos a salvação. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós também precisamos pregar o Evangelho para várias pessoas ao nosso redor que ainda não receberam a salvação. Realmente, nós precisamos pregar o Evangelho a eles. Como Salmos 118, versículo 17, não morrerei, mas anunciarei as boas obras do Senhor. Então, quer dizer que agora, uma pessoa que recebeu a salvação, qual é o objetivo de vida? Então, as pessoas do mundo, eles querem ganhar muito dinheiro, querem se enriquecer, querem viver numa casa boa, querem comer bem, viver bem. Então, mas a vida é tão curta, já já vai morrer. As pessoas pobres vivem e morrem, as pessoas ricas vivem e morrem. Então, durante um dia que se passou hoje também, o que nos vai acontecer? Nós não sabemos, isso é esperança. Realmente a esperança que nós temos nessa terra é algo realmente só pequeno, só algo momentâneo que logo irá desaparecer. Isso não pode se tornar o objetivo de vida do cristão. Então agora o Senhor ele nos permitiu a fé, o Senhor ele nos permitiu a esperança nova, a esperança eterna. E nos permitiu um novo objetivo de vida também. Então por que nós estamos vivendo? Para nós retribuirmos essa graça do Senhor que nós temos recebido. Então, para que não tenha ninguém que viva entre nós por si e nem morra por si. Realmente é viver ou morrer é pelo Senhor. Realmente vivendo ou morrendo nós somos do Senhor. O que é você viver pelo Senhor? É você pregar o Evangelho, que é o maior de tudo. O Senhor Jesus, ele morreu e ressuscitou para nós pregarmos este Evangelho. Quer dizer que este é o objetivo do cristão, estar vivo neste mundo. Se não tiver objetivo, ele já é como estar morto. Então é por isso que é preciso pregar o Evangelho, mas como eu já disse antes, então isso não é através da nossa vontade, isso não é porque eu sou inteligente, isso tudo é através do poder do Espírito Santo. Então quando o Espírito Santo vier a vós, realmente através do poder do Senhor, realmente sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Então realmente não está dizendo que você já é, está dizendo que você vai ser, quer dizer, automaticamente quando o Espírito Santo vier. Assim como quando chega a primavera, vai chegando o vento quente, vai aquecendo. E toda a criação, as coisas que pareciam que estavam mortas, começam a vivificar, começam a dar folhas, começam a dar flores para assim dar frutos. Quer dizer que isso é dom de Deus. Quer dizer que o poder desse Espírito Santo é salvar o pecador que ia para o inferno. Realmente fazer ele se tornar filho do Senhor Deus, ele mudar o coração dessa pessoa. Quer dizer que será que isso funciona através do poder do homem? É através do poder do Espírito Santo que acontece. Então nós podemos fazer esse trabalho, nós devemos fazer. Então como é que nós fazemos esse trabalho? Então uma pessoa inteligente, uma pessoa que fala bem, uma pessoa que é famosa? Não, é para qualquer pessoa. Porque nós somos filhos do Senhor Deus. Então nós todos podemos estar cheios do Espírito Santo. O Senhor ele fala para nós estarmos cheios do Espírito Santo é porque ele já nos permitiu. A salvação ele nos permitiu como presente. Como ele pode dizer para nós recebemos se ele não nos deu, não é? Então ele está dizendo para nós recebemos e estarmos cheios do Espírito Santo. Por que ele fala dessa maneira? Porque já foi permitido para todos os cristãos estar cheios do Espírito Santo. Então se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não consegue viver bem a vida de fé. Você não consegue viver de forma adequada como filho do Senhor Deus. Então quer dizer que você se torna uma pessoa inútil para a evangelização. Quer dizer que é uma pessoa tão difícil de cuidar da própria vida de fé. Como é que ele pode pregar o evangelho para o outro? Sendo tão fraco assim. O cristão não pode ser assim. E é por isso, assim como em João capítulo 20, versículo 19 até o versículo 23, nós podemos ver que o Senhor Jesus que morreu, ele apareceu para diante dos discípulos, mostrou as feridas da cruz. Então o Senhor Jesus ele mostrou
Ele mostrou como um testemunho, como uma testificação, uma evidência. Então o Senhor Jesus, durante 3 anos e meio, andou com seus discípulos aprenderam as suas palavras, viram os milagres do Senhor Jesus. Mas esses discípulos, realmente inúmeras vezes, eles viram e ouviram que o Senhor Jesus haveria de morrer na cruz e que ele realmente iria salvar a todas as pessoas, mas os discípulos não conseguiram compreender nisso, não conseguiram crer nessa palavra. Eles pensavam, o Senhor Jesus vai dominar Roma, ele vai se tornar um rei. Mas o Senhor Jesus, então, realmente, conforme a promessa do Senhor, o povo de Israel há de ser restaurado. Mas antes disso, é necessário que o Senhor ele venha para o povo de Israel, para todo o mundo, para salvar as pessoas do mundo, porque elas estão sendo levadas pelo poder do diabo. Então, para salvar esses pecadores que estão indo para o inferno, permitir a salvação para essas pessoas, preparar um povo eterno para entrar no reino do Senhor Deus. Quer dizer que essa é a santa vontade do Senhor Deus. O evangelho ser pregado para todo o mundo. E assim, posteriormente, o povo de Israel, realmente eles foram espalhados por todo o mundo. Durante 2000 anos eles sofreram. No entanto, mesmo eles tendo desobedecido a palavra do Senhor Deus, eles realmente terem rejeitado o Senhor Jesus para mostrar que Deus está vivo. Deus, como um milagre, restaura o povo de Israel no último tempo. Realmente nós vimos isso. Quer dizer que em 1948, realmente em 15 de maio, eles pediram a sua independência. Quer dizer que eles pediram a independência e eles realmente formaram o país deles. Quer dizer que isso é um milagre do Senhor Deus. Então, até hoje... Então, se nós juntarmos todo o povo de Israel que está pelo mundo todo, realmente podemos ver que só a população da nossa capital, por volta de realmente 20 milhões de pessoas. É bem pouco, mas todos eles estão segurando a economia do mundo, eles seguram este mundo. Seja cultura, seja arte, seja economia, seja ciência, tudo o povo de Israel, realmente eles seguram. Como é que isso aconteceu? Quer dizer que o Senhor ele habita dentro do povo de Israel, ele manifestou a sua evidência. Quer dizer que haviam tantos países árabes ali e islâmicos que queriam lutar contra o povo de Israel, mas eles venceram lutando contra todos eles. Todos eles se atacarem Israel, Israel acaba com eles. Porque realmente se Israel ele fracassar, a Bíblia se torna mentirosa. Então, mas o Senhor não mente. Então, na hora deles fracassarem, eles são fracassados por completo. Mas quando eles são restaurados, ninguém pode ir contra Israel. Então, olhem alguns dias atrás, Palestina sem medo, Hamas atacou o povo de Israel soltando vários foguetes contra eles. Então morreu dezenas de pessoas da Palestina. De Israel quase não morreu ninguém. Então só de mexer com eles. O Senhor Deus não deixa quieto. Então quem é contra Israel é contra Deus. Quem amaldiçoa Israel, e o Senhor Deus o amaldiçoa. Então tudo isso acontece conforme a Bíblia. Quer dizer que essa é a palavra do Senhor Deus. Então nós podemos ver que quando o Evangelho for pregado por todo o mundo, quando o povo de Israel ele for restaurado, agora o povo de Israel eles terem sido restaurados, se tornarem uma nação enorme. E agora isso é realmente no último tempo do retorno do Senhor Jesus. Então nesse último tempo nós temos recebido a salvação, é algo surpreendente. E também existem tantas pessoas que ainda não receberam a salvação e nós precisamos pregar o Evangelho para essas pessoas. Nós temos esse papel. O Senhor Jesus, que foi crucificado, ele mostrou os buracos em suas mãos. Ele disse, eu fui crucificado. Primeiro eles acharam que era um fantasma. O discípulo chamado Tomé, ele disse, só ao ver eu não consigo crer. Eu quero tocar nas feridas. Eu quero realmente colocar na costela do Senhor Jesus o meu dedo para ver. Primeiro, quando o Senhor Jesus apareceu, Tomé ele estava fora, ele não estava ali junto com os discípulos. E depois de mais alguns dias, o Senhor Jesus apareceu e disse, Tomé, venha tocar. Coloque o seu dedo aqui. E Tomé ele disse, Senhor, me desculpa, mas deixa eu tocar. Depois ele disse, Senhor é o meu Deus. Então realmente o Senhor Jesus ele manifestou para os seus discípulos. Então disse, paz seja convosco.
Então eu acabei com o pecado de vocês. Já que eu perdoei o pecado de vocês, eu consumei tudo na cruz, quer dizer que os seus pecados já estão perdoados. Então está agora paz convosco. Porque realmente, que pecador exige paz? Se Isaías capítulo 57 diz que o ímpio não tem paz. Então já que agora nossos pecados foram lavados, agora nós temos a paz junto com o Senhor. E o Senhor, ele disse, realmente suspirando, disse a eles, recebereis o Espírito Santo. Quando em Gênesis capítulo 2, o Senhor, ele criou o homem. Ele criou o homem do pó da terra. E assim soprou o fôlego da vida na narina deles. E assim é a vida. É por isso que a vida é como se fosse um sopro, é um ar que o Senhor sopra. O Adão, ele pecou, o Espírito morreu. O Espírito não era um Espírito vivo, era um Espírito morto. Agora o Senhor Jesus que ressuscitou é um Espírito vivo. Então agora o Senhor, ele suspirando, disse, recebereis o Espírito Santo. Então realmente agora o Senhor diz, recebam o Espírito Santo, agora porque já fomos ressuscitados com o Senhor. Então quer dizer que é para receber o Espírito Santo. Quando recebemos a salvação, recebemos o Espírito Santo. E assim quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o poder de Deus é manifesto em nós. Então agora realmente, se nós perdoarmos o pecado de quem nós perdoarmos, o pecado será perdoado. E de quem nós deixarmos o pecado, será deixado. Então, isso é algo surpreendente. Realmente o poder de perdoar os pecados, somente Deus o possui. Então, mas o Senhor, realmente através da palavra, ele criou todo mundo, ele mantém o mundo. Mas tem uma coisa que o Senhor Deus, ele não consegue fazer através da palavra. Que é somente através da palavra o Senhor não consegue perdoar os pecados. Porque o Senhor é um Senhor justo, e ele diz que o salário do pecado é a morte. Então a carne morreu e o espírito precisa ir para o inferno. Então isso é a justiça do Senhor Deus, porque ele determinou dessa maneira. Então, mas agora este pecador imundo, realmente o seu pecado está perdoado, realmente o Senhor vai acabar. Então onde está a justiça nisso? Então, se nós olharmos o rei também, um rei, ele não pode ir contra, ele não pode realmente infligir a própria lei que ele estabeleceu. Então antigamente um rei, ele viu que o seu povo estava cometendo muitos pecados e ele criou uma lei severa. Então qualquer um que adulterar será arrancado os seus 2 olhos. Ele disse, arranque os 2 olhos. Mas então, o primeiro a infligir a essa lei foi o príncipe, o único filho dele. Então o filho que era herdeiro do reino, ele adulterou. E ele foi trago na frente do rei. E assim o rei, olhando para ele, disse, você, meu filho, eu te perdoo, é assim? Então, se fizer dessa maneira, a lei que ele fez, a justiça, se perde. Então, quem é que vai guardar a lei ali? Então, ele disse, amarrai-o, arranque os 2 olhos. Então, os servos, eles falaram, Senhor, o príncipe aqui, ele precisa se tornar um rei depois de você, como assim arrancar os olhos dele? Então ele disse, não, a lei é igual perante todos, arranque os 2 olhos. Então amarraram ele. Então pegaram um anzol e furaram o olho dele e arrancaram o olho dele. Falou, arranque o olho restante. E queria arrancar. Falei, espere. Então, um olho arranque o meu. Então, quem é que vai querer arrancar o olho do rei? Então, o rei pegou o anzol e ele mesmo arrancou seu olho para fora. Então, isso pode ser feito. Ele arrancou 2 olhos, não é mesmo? Então quem é que vai infligir a lei? Então os olhos do príncipe vai ser arrancado, o próprio olho dele foi arrancado. Então o rei arrancar os 2 olhos pelo príncipe é um amor maior ainda, não é? Então através do nosso pecado, o Senhor,
realmente ele ter feito com que o Senhor Jesus fosse crucificado na cruz e ter morrido, é porque o Senhor Deus, ele morreu por nós. É a mesma coisa. É por isso que em Atos capítulo 20, através do sangue do Senhor Jesus, é o sangue de Deus. Já que Deus é o Deus da justiça, sem o derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Se olharmos em Levítico capítulo 17, versículo 17, realmente uma vida sem pecado, ele precisa morrer e derramar o sangue para que assim possa ser expiados os pecados. Então não funciona pelo sangue de animais, quer dizer que precisa do sangue de um ser que não tem pecado, o Filho unigênito de Deus. E é por isso que o Filho unigênito do Senhor, ele veio a este mundo, ele se tornou homem, ele derramou o seu sangue, e assim ele que criou todas as coisas, ele fez um trabalho maior ainda, que é morrer pelos pecados. Então o Senhor Deus também realmente não consegue fazer nenhum trabalho maior do que este. Como é que pode fazê-lo? Não tem como acontecer isso nem duas vezes. E é por isso que nós temos morrido na cruz, temos ressuscitado. Realmente nossos pecados se acabaram. Então agora realmente todos os discípulos, e não somente eles, mas o Senhor está dizendo para todos nós, realmente se vocês perdoarem o pecado, seus pecados serão perdoados. Mas se deixarem, vai deixar. O que ele está dizendo ali? Se olharmos na igreja católica, eles confundiram essa palavra e falaram, nossa, o poder de perdoar os pecados está com Pedro. Então, após Pedro ter morrido, agora este dom passou para o Papa, porque ele é o sucessor de Pedro da igreja católica. E já que ele não consegue estar em todos os lugares, quem faz o papel dele, quem substitui ele é o Padre. Como assim? A palavra do Senhor Jesus é isso? Todas as pessoas que receberam a salvação, receberam essa palavra. Realmente, se perdoarem os pecados, seus pecados serão perdoados. Então, mas na igreja católica, eles falam, você precisa fazer a confessação dos seus pecados. Faz a confissão dos seus pecados estão perdoados, filho, então seu pecado está perdoado, e se deixar, ele fica. Então, realmente, somente o sangue do Senhor Jesus pode perdoar os pecados. Você crê nisso, assim você pode receber a salvação. Quer dizer que se deixar, vai permanecer o pecado ali. E é por isso, que realmente como isso é um trabalho surpreendente, não é mesmo? Então você está cheio do Espírito Santo, agora existe um dom diante do Senhor Deus. Que dom é esse? O dom de perdoar os pecados. O poder de fazer a pessoa que ia para o inferno ir para o céu. Então quer dizer que o Senhor ele nos permitiu essa autoridade. Quer dizer que essa é a maior ordem, missão e ordem e o objetivo principal do cristão estar vivendo neste mundo. Quer dizer que é uma autoridade que nós recebemos. Então, onde existe um trabalho maior do que esse? Então, é um privilégio que nós temos. Nós não vamos fazê-lo? Após receber a salvação, você vem para a igreja. Vem para a igreja. Cumprimenta os outros. Louva junto. Vai, assiste ao culto. Então, antigamente era ir na frente do Buda, né? E reverenciar, dar um pouquinho de dinheiro. E falar, na próxima semana eu volto aqui, tá? Aí você vai embora. Então, mesmo que não fale isso, né? Mas é a mesma coisa que idolatria. A mesma coisa, não é mesmo? Então você louvar, você estar orando, você estar em comunhão, você estar ouvindo a palavra, você estar fazendo o dízimo, mas algo mais importante do que isso é você pregar o Evangelho. Então, até os confins da terra, para que o Evangelho possa ser pregado por todo o mundo, é preciso mandar missionários também. Para mandar missionários, realmente, quanto dinheiro é necessário? Se pensarmos em dinheiro, não tem como enviar missionários, na verdade. Agora nós estamos em mais de 75 países enviando missionários para pregar o Evangelho. Enviando realmente dinheiro para a missão, ajudando eles. Realmente eles são tão pobres e se nós não ajudarmos, eles não conseguem. Nós precisamos orar por eles, nós precisamos trabalhar por eles, nós precisamos ofertar por eles. Um missionário disse, realmente eu como missionário, eu já ofertei a minha vida para o Senhor. Quer dizer que todo o meu corpo, toda a minha vida, agora irei pregar o Evangelho. Se olharmos em Romanos capítulo 10, versículo 14.
Então, como crerão se não há quem ouve? Como que ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envia? Então, mesmo que tenha o evangelho de ouvir a palavra, se não existe ninguém para pregar. Então, eu geralmente durante 10 anos eu frequentei a igreja esforçadamente como religioso. Eu aprendi a Bíblia na escola. Durante 2 anos eu ficava evangelizando na frente do púlpito de uma igreja. Então, mas não havia ninguém que me ensinasse a coisa mais importante da Bíblia. Então, quando eu, durante 10 anos, frequentava a igreja, em 31 de outubro de 1962, às 8 horas da noite, eu aprendi que o Senhor Jesus havia derramado seu sangue na cruz e assim perdoado os nossos pecados. Então, eu criei nisso. Quer dizer que se não for derramamento de sangue para a eternidade, não é perdão dos pecados. Se nós formos nas igrejas, eles falam, você precisa orar, você precisa pedir perdão dos pecados, você precisa ficar fazendo confissão dos seus pecados. Isso é tudo uma bagunça. Eles acham que através da obra deles misturam o evangelho. Então, como é que uma pessoa pode receber a salvação assim? Mas naquele dia eu compreendi a salvação. Quer dizer que pelo sangue do Senhor Jesus meus pecados foram perdoados. Quer dizer, quando eu tenho o coração realmente aflito de buscar a palavra do Senhor Deus, o Senhor, Ele permite a graça de você poder compreender. Então, realmente, como pregar se não foi enviado? Então, o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz e perdoou nossos pecados. E não somente os apóstolos, nós todos também somos enviados para pregarmos essa verdade. Então, como isso é uma grande missão que nós temos, nós não podemos esquecer sobre isso. Então, é somente eu crer e minha família receber a salvação, algumas pessoas, acabou? Não, não é isso. Realmente tantas pessoas ao nosso redor que não receberam a salvação, seja as pessoas que estão morrendo por conta do Covid-19 ou estão morrendo por acidente de trânsito, não importa se morreram, o importante é saber se eles vão para o inferno, não é mesmo? Isso não é importante? Então, as pessoas do mundo falam, nossa, coitado, uma pessoa morreu, nossa, uma pessoa famosa morreu também, uma pessoa morreu no trânsito, a outra pessoa morreu caindo do avião. Realmente, eles falam tantas coisas, mas o importante é vermos se essa pessoa está indo para o inferno ou não. Nós sabemos sobre isso. Morrer, qualquer pessoa vai morrer a algum momento. Então, mas nós sabemos que aquele espírito foi para o inferno. Então, o que nós precisamos fazer? Então, nós fomos enviados para pregarmos o evangelho. Então, mas você pode passar fingindo que não sabe de nada? Então, se olharmos em João capítulo 4, versículo 35 e diante, nós podemos ver que o Senhor Jesus disse realmente, levante os seus olhos e veja. Já chegou o tempo da colheita. Então, realmente, o Senhor disse, já chegou o tempo da colheita. Quer dizer que aquele tempo é mais ou menos da primavera já. Então, todas as coisas que foram plantadas quando dão o outono, realmente já está pronto para colher. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo? Ele olhando para aqueles samaritanos que estavam saindo, aquela mulher samaritana cheia do pecado, muitas pessoas que estavam vindo vieram para conversar com o Senhor Jesus. O Senhor diz, olhem para o campo, eles todos são aqui uma colheita, é para colher, mesmo não sendo o tempo da colheita. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz, derramar seu sangue, quer dizer que ele cumpriu o evangelho. Todos eles são a alimentação, eles são os frutos para se colher. Agora o ceifador só precisa ir lá e colher. Então levante os olhos e olhem para o campo. Então olhem para o mundo é um campo. Então realmente agora o tempo da colheita já está acabando. Realmente todas as coisas estão apodrecendo, já está tudo para acabar. Então, mas quantas alimentações ainda tem que nós não conseguimos colher? Mas realmente os ceifadores são poucos, mas eles estão dormindo pela tarde? Então se olharmos em Provérbios capítulo 10, realmente o filho que dorme na colheita, ele é um filho que traz vergonha ao pai. Então é a última colheita da família, agora todos estão ali trabalhando. Eles realmente vão, chamam até as crianças para pegar as pequenas colheitas que caem os grãos. Mas o filho do dono está dormindo no meio da tarde? Então nós realmente não podemos nos tornar filhos que trazem vergonha ao pai. Então realmente tem muito o que colher, mas são poucos os ceifadores. Então poucos desses trabalhadores, se estiverem dormindo, será que está bom? E é por isso que agora
Então agora precisamos colher os frutos da vida eterna. Então quer dizer que é para colhermos esses frutos da vida eterna. Quer dizer que o ceifador faz isso. Nós que recebemos a salvação, que somos santos, agora realmente nós recebemos todo o perdão dos pecados, nós recebemos tudo que precisávamos receber. Então agora como é que irei retribuir essa graça que o Senhor tem me feito? Então realmente mesmo que nós preguemos a nossa vida toda, não temos como pagar essa graça. Se nós formos para o interior, nós podemos ver que realmente tem tantas pessoas que plantam, tem várias plantações, mas faltam trabalhadores. Então é por isso que eles fazem o quê? Eles vão e pagam dinheiro antecipadamente para vir os trabalhadores para trabalhar, mesmo não estando perto da colheita. Então quer dizer que o Senhor ele disse que nós já recebemos esse valor. Quer dizer que o quê? A nossa vida é eterna. É por isso que nós agora precisamos colher esses frutos para a vida eterna. Então porque quando você colhe esse fruto da vida eterna, quer dizer que essa pessoa vai para o céu. Então quer dizer que aquele que trabalha, aquele que é o dono, que é o Senhor, junto conosco, aquele que planta e aquele que ceifa, que somos nós, realmente estão colhendo, todos eles se alegram. Então é por isso que antigamente, no século XVIII, realmente quando o Evangelho foi pregado esforçadamente para todo o mundo, então eles falaram, vamos lá colher o que o Cordeiro plantou. Quer dizer que vamos colher todas as coisas que o Senhor tem plantado. Então, realmente irem para pregar o Evangelho, foram, mesmo morrendo missionários, enviavam mais ainda. Realmente apostando as suas vidas. Mas hoje em dia passa o tempo ou não. Se algumas pessoas recebem a salvação no meio do seminário, eles falam, que legal. E é isso? Será que o Senhor ele vai se realmente contentar com isso? É como se fosse um grãozinho de feijão num pote. Como é que o Senhor se agrada nisso? Realmente nós precisamos nos esforçar, nós precisamos realmente nos dedicar. Então quem planta muito pode colher muito. Então porque ele irá colher o tanto que ele se esforçou. Então, mas o coração estar totalmente sem forças. Como é que pode ser uma coisa assim? Então precisa estar cheio do Espírito Santo. Então precisa realmente orar e ver diante do Senhor, realmente como o Senhor iria viver diante do Senhor. Assim o Senhor ele pode ajudar essa pessoa. Então realmente como pregará se não foi enviado? Então o Senhor Jesus foi enviado para morrer na cruz e assim efetuar o Evangelho. Ele fez a vontade do Senhor Deus. Então nós fomos enviados para pregar o Evangelho. Como é que nós devemos fazer agora? Então como é que nós iremos pregar se não fomos enviados? Como é que realmente pregarão se não... Realmente, como é que ouvirão se não há quem pregue? Então vamos procurar Atos. Capítulo 10, versículo 38. Capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o Senhor ungiu Jesus Nazareno com o Espírito. Então quer dizer que até o Senhor Deus ungiu o Senhor Jesus através do Espírito, realmente com um dom. Então quer dizer que o Senhor Jesus ele nasceu pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus ele trabalhou no Espírito Santo, o Senhor Jesus pregou o Evangelho através do Espírito Santo. Todo o trabalho foi feito através do poder do Espírito Santo. Então, ele andou fazendo obras boas, ele curou realmente enfermos, ele salvou mortos, abriu os olhos dos cegos, expulsou demônios. Então realmente quem fez o maior bom trabalho diante do Senhor Deus? É aquele que salva aqueles que estão indo para o inferno. São as pessoas que vão para o inferno por conta do domínio do diabo. Então quer dizer que o Senhor ele resgata através do poder do Espírito Santo. Quer dizer que as pessoas que estavam no domínio do diabo agora vão para realmente a presença do Senhor Deus. É onde o Senhor ele está junto. Assim como Mateus capítulo 28, versículo 28, realmente o Senhor Jesus, quando ele estava subindo aos céus, ele disse realmente, vejam, quando chegar até os confins da terra, eu estarei convosco. Então o Senhor, ele estará junto conosco, ele já prometeu. Quer dizer que como o Senhor Deus, ele trabalhou junto com o Senhor Jesus, ele irá trabalhar conosco. Então, realmente, mas por que vocês estão com medo? Por que vocês estão hesitando?
Então por que que os cristãos são tão fracos? Então me desculpem. Então, mas é como se fosse um pano molhado. Falando, por que que eu sou tão pobre? Os outros vivem tão bem. Mas por que que eu pareço uma pessoa coitada? Então como assim? O que que importa o seu estado? Como o Senhor Jesus era pobre naquele tempo? O Senhor Jesus não tinha lugar para repousar. O apóstolo Paulo realmente estava nu, realmente ele não tinha o que comer, ele realmente foi torturado diversas vezes e depois, por fim, morreu decapitado. O apóstolo Paulo creu no Senhor Jesus e fracassou então, né? Então quer dizer que este mundo que crucificou o Senhor Jesus, como é que as pessoas têm tanta cobiça para este mundo, o cristão? Então você ser pobre pelo Senhor, você sofrer pelo Senhor, você pregar o Evangelho pelo Senhor, será que você se sente triste por isso? É a maior glória que podemos ter, não é mesmo? Você receber a mesma glória com o Senhor, você precisa receber o mesmo sofrimento com Cristo. Então nós sofremos junto com o Senhor, nós sofremos com Cristo em todas as coisas que nós fazemos. Quer dizer que o Senhor, ele disse que não iria nem se esquecer do copo d'água que você dá para o profeta. Será que o Senhor realmente está deixando em vão a nossa vida nessa terra? Não, o Senhor, ele há de retribuir através da sua grande glória. Os cristãos não podem ficar realmente desesperados, perdidos, sem forças. Por que estão sem forças? Então, estando adoecidos, estando pobres. Realmente a minha vida é do Senhor. Se o Senhor me buscar, eu irei partir. Se o Senhor me salvar nessa terra, quer dizer que tem um trabalho para eu fazer. Então, viver mais, tudo bem. Morrer logo, também. Vocês têm algum medo? Se estiverem com fome e não tem comida, toma sopa. Não tem sopa, toma água. Se não tem água, parte para o Senhor. Por que vocês estão preocupados? O Senhor não vai deixar vocês morrerem, se vocês viverem pelo Senhor. Dentro do Senhor Jesus estava cheio do Espírito Santo. E assim o Senhor Jesus, ele venceu o domínio do diabo. Quer dizer que ele cumpriu esse trabalho. Se olharmos em Marcos capítulo 5, versículo 25 até o versículo 30, o que nós podemos ver que aconteceu? Então, durante 12 anos, uma mulher que estava enferma. Ela foi para várias pessoas pedindo para que curassem, mas vários médicos não sabiam o que fazer. Então, ela gastou tudo que ela tinha e, por fim, realmente a doença somente piorou. Mas então, o Senhor Jesus, ele curou os leprosos, o Senhor Jesus abriu os olhos dos cegos, o Senhor Jesus, ele fez todo o milagre. E ela, ouvindo essa notícia, e ela viu que muitas pessoas estavam indo com o Senhor, e ela foi e tocou na veste do Senhor Jesus. No momento que ela tocou a veste do Senhor, ela falou, eu devo ser curada. Ela tinha esse coração, essa fé. Então o poder do Senhor Jesus passou, saiu e foi e curou essa mulher. Então vamos trocar Marcos capítulo 5, versículo 25. Marcos capítulo 5, versículo 25. Versículo 25. Então, eu irei ler a partir do versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos. E despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? Então, se olharmos aqui, só de ter tocado na roupa do Senhor Jesus, ela tinha essa fé de ser salva, então ela foi curada instantaneamente. Então quer dizer que
a virtude do Senhor saiu dele. Então o Senhor Jesus disse, quem me tocou? Então e as pessoas olham falando, como assim? Então realmente o Senhor Jesus ele não sabe? Ele sabe. Realmente o cristão ele sabe quando realmente é pregado esse evangelho. Então, da mesma maneira essa mulher ela disse a verdade para o Senhor. Então vamos ler Lucas capítulo 6 também. Versículo 19. Lucas capítulo 6, versículo 19. Vamos ler todos juntos. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Então, toda a multidão se esforçava para tocar em Jesus. Então, realmente, vários doentes, enfermos estavam ali tentando tocar no Senhor Jesus. Então, este poder realmente vinha do Senhor Jesus para curar a todos. Então, ao tocarem, saía a virtude do corpo do Senhor Jesus. É incrível, não é? Isso quer dizer que esse poder que estava no Senhor Jesus, sabe onde está? Depois que o Senhor Jesus partiu, onde está? Está dentro da igreja, que é o corpo de Cristo. Está dentro de nós. Vamos trocar a palavra de João, capítulo 14. Palavra de João, capítulo 14, versículo 12. João, capítulo 14, versículo 12. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, realmente, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Maiores do que estas. Porque eu vou para o meu Pai. O que isso significa? Quer dizer que quando o Senhor Jesus ele partir, o Espírito Santo será enviado no seu lugar. E quando o Espírito Santo ele vier, através do poder do Espírito Santo, o poder que estava no Senhor Jesus, ele é manifesto através do poder do Espírito Santo. Quer dizer que o Senhor Jesus ele também manifestou a virtude através do Espírito Santo. Quer dizer que esse Espírito Santo agora habita dentro de nós. Então quando o Senhor Jesus ele diz realmente agora eu irei para o Pai. Realmente aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Então Pedro também ressuscitou os mortos. Paulo ressuscitou o morto. Ressuscitar mortos, curar leprosos, abrir os olhos dos cegos. Quando você vai curando, realmente todos eles, por fim, vão morrer. Mas qual é o trabalho maior do que estas? É salvar o espírito que estava morto por conta do pecado. Como em Efésios capítulo 2, versículo 1, realmente nós que estávamos mortos por causa dos nossos pecados e delitos, nós fomos ressuscitados. Nós somos vivificados. Quer dizer que realmente um leproso que ele está com a doença dele e ele realmente é curado. Da mesma maneira, porque um leproso não pode ver junto das pessoas normais. Então uma pessoa que vai para o inferno não vai para o céu. Da mesma maneira você precisa salvar essa pessoa. Quando você recebe a salvação, você antes era um cego e agora você tem os seus olhos abertos. Então quando nós olhamos para essa flor, o que que nós pensamos? Nós falamos, nossa, que bonita. Ah, quem será que fez? Claro que foi Deus que fez as flores. Então eu olhando para essa única flor, eu consigo sentir o amor do Senhor. Tá, quanto o Senhor ele deve nos amar. Ah, essa maravilha do Senhor, este amor do Senhor, olhando para as aves dos céus, olhando para toda a natureza, nós podemos ver a grandiosidade do Senhor. Toda a criação demonstra o talento, a virtude do poder de Deus. Vocês estão vendo isso? Mas vocês falam o quê? Ah, que paisagem legal. Pronto, acabou. É isso? É como se fosse uma pintura? Então quem será que fez isso? Quem realmente criou isso? Será que vocês não pensam nem sobre isso? Então realmente nós podemos ver as coisas espirituais, as coisas realmente reais diante do Senhor. Então nós podemos abrir os olhos, nossos ouvidos foram abertos, nós podemos ouvir a palavra do Senhor Deus. Então agora realmente através desse coração nós podemos expulsar os demônios, nós podemos tirar o diabo dentro de nós, pode acalmar-se a tempestade, quer dizer que é no coração, através da palavra. Quer dizer que o Senhor Jesus andando na terra de Israel,
Então ele fez um pão para mais de 5.000. Pedro, quando pregou o evangelho, mais de 3.000, 5.000 pessoas receberam a salvação. Então quer dizer que esta virtude está conosco. Então, mas será que não vai funcionar? Então tudo é através do trabalho do Senhor Deus, mas por que não dá? Então o Senhor, ele efetua um grande trabalho. Então se olharmos em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Então porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Realmente toda a virtude do Senhor. Ele habitou corporalmente o que? Dentro do Senhor Jesus. E agora ele habita em nós também. Quer dizer que realmente toda essa plenitude da divindade está no Senhor. Quer dizer que essa plenitude agora está dentro de nós. Então agora nós precisamos estar com essa plenitude dentro de nós, porque nós fomos aperfeiçoados. Quer dizer que agora nós todos agora estamos nos enchendo de toda a plenitude do Senhor. Quer dizer que toda a plenitude do Senhor é passada para nós, porque o apóstolo Paulo disse que ora para isso. Como em Efésios capítulo 3, versículo 20, vamos procurar? Capítulo 3, versículo 20, vamos ler todos juntos. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Já no versículo 19, no final, ele fala, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então quer dizer que esse poder que opera em nós, quer dizer que esse poder do Senhor, ele agora está operando em nós. E agora realmente ele deseja que nós possamos estar com toda essa plenitude, realmente transbordando. Então nós estamos pedindo para o Senhor de sermos ricos em abundância. Não, o que nós estamos pedindo nessa terra? O que nós buscamos nessa terra? É para que nós possamos salvar mais um espírito. Nós oramos para isso. Nós damos todo o nosso coração para isso. Nós nos esforçamos para isso. Nós nos sacrificamos para esse trabalho. Então quer dizer que nosso pensamento, todo o nosso coração, realmente nós precisamos fazer com grandiosidade diante do Senhor Deus, realmente abundante essa obra do Senhor. Então quando eu ouvi a palavra e recebi a salvação naquele tempo, então na época que eu recebi a salvação, quando eu dizia realmente, eu recebi a salvação, as pessoas falavam, nossa, como é que você sabe? Você tem que morrer para saber. Então você nascer de novo significa a mesma coisa que a salvação, mas as pessoas se assustavam mais ainda. Eles falavam, não, só Deus sabe, como você pode dizer isso? Quem falava isso? Os próprios pastores diziam isso. Então você receber a graça, receber o Espírito Santo, eles ficavam felizes, mas falar que receber a salvação, nascer de novo, eles falaram que nunca tinham ouvido isso. Então, mas o pastor Pilgrim, ele veio e fez o seminário e ele disse, vocês cristãos todos precisam receber a salvação, diáconos, anciões, todos precisam receber a salvação, os asiáticos precisam receber a salvação, os europeus, os africanos, todos precisam nascer de novo. E ele veio desde o início falando que precisavam nascer de novo. E naquele tempo as pessoas falavam, nossa, precisa receber a salvação, precisa nascer de novo. Então naquele tempo, se eu falava, realmente ninguém ouvia uma pessoa como eu. Mas vem uma pessoa com os olhos azuis, com cabelo dourado. Ele veio e falou com uma voz bem tremenda, e as pessoas falavam, nossa, precisamos nascer de novo. E naquele tempo depois virou moda para todos receberem a salvação, e todo mundo dizia, eu recebi a salvação. Então eles falavam, eu recebi a salvação porque eu ouvi, eu recebi a salvação porque eu creio, eu recebi a salvação porque isso, não sei o quê. Eu falava, calma, diga, quando você recebeu a salvação? Esse é o maior problema ainda. Então as pessoas que nem receberam a salvação, mas dizem, como receber a salvação? Não sabem onde, quando, onde, como. Realmente tem que falar bem detalhadamente. As pessoas realmente falam, recebi a salvação, mas é só por fala. Então uma pessoa que está doente, ele fala, por que eu estou doente? Eu já fui curado. Eu falo, quando é que você foi curado? É por isso que agora também
Realmente você receber a salvação, você nascer de novo, ainda é difícil de se ouvir. Então, tem muitas pessoas que frequentam a igreja, que falam, eu vou ali me esforçar na igreja, eu louvo, o diácono tal vai receber um grande prêmio. Como assim? Então você precisa ir para o céu para receber esse galadão. Então primeiro precisamos ver se você nasceu de novo ou não. Como? Então isso não é um problema normal, simples. Vamos procurar a palavra de João. Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15, a partir do versículo 26. João, capítulo 15, a partir do versículo 26 até o versículo 27. Eu irei ler. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Quer dizer que o Senhor Jesus agora ele está dizendo que o Consolador que virá por parte do Pai, quer dizer que o Espírito Santo, esse Espírito da verdade, quando ele vier, ele irá testificar de mim. Então qual é o objetivo do Espírito Santo ele vir? Qual é o motivo? É para testificar o Senhor. Quer dizer que esse Filho do Senhor Deus, o Filho unigênito que venceu o pecado e a morte neste mundo e ressuscitou para cumprir toda a salvação, cumprir todo o trabalho do Senhor Deus. O Espírito Santo ele vem para cumprir esse trabalho. Quer dizer que o Espírito Santo ele fala dos céus. Então quando alguém der os ouvidos lá para cima, eu sei, ele vai falar? Então vós também desde o início estivestes comigo. Então, realmente, da mesma maneira como nós todos, agora que estamos juntos, ouvindo esse Evangelho, recebendo a salvação diante do Senhor Deus, realmente, como é que o Espírito Santo ele trabalha? Então, realmente, quer dizer que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as pessoas que receberam a salvação, as pessoas que nasceram de novo, podem pregar esse Evangelho. Então, quer dizer que assim o Evangelho é testificado. Mas uma pessoa que recebeu a salvação ficar de boca fechada, ninguém pode receber a salvação. Então, mas tentem imaginar, quem pode receber? Compreendem porque são inteligentes? Então, como ouvirão se não há quem pregue? Então, realmente, através das pessoas que receberam a salvação, pregando esse Evangelho, então as pessoas podem receber a salvação. Esse é o trabalho do Senhor. Então, quer dizer que nós recebemos o verdadeiro missão, a verdadeira missão, ordem diante do Senhor. Então, o Senhor, ele realmente prometeu para o povo de Israel. Quer dizer que o Senhor Jesus viria a este mundo e morreria e ressuscitaria para cumprir esse Evangelho. Começando desde Jerusalém até os confins da terra. Nós estamos vendo aqui no final do leste, no canto do leste. Realmente está acabando esse tempo. Esse Evangelho já foi traduzido para mais de 3.000 idiomas diferentes. Então, quando realmente o Evangelho for pregado por todo mundo, assim chegará ao fim. Então nós temos recebido a salvação nesse último tempo, é um milagre. Então nós começamos a pensar, como é que será que eu recebi a salvação? É um milagre dentro de milagre. Então, realmente tem tantas pessoas do mundo, realmente, mas são poucas pessoas que conhecem ao Senhor. São poucas pessoas que receberam a salvação. Então realmente tem tantas pessoas que realmente estão ali se debatendo para viver neste mundo, é um problema. Realmente tudo que nós estamos pensando, o que nós precisamos buscar, o que nós precisamos fazer. É como é que nós iremos pregar esse Evangelho. Então realmente nós precisamos pensar, realmente como é que, realmente dormindo ou acordados, como é que eu vou fazer outras pessoas receberem a salvação. Realmente esse é importante. Mas tem pessoas que falam, como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou viver viajando? Como é que eu vou viver uma vida boa? Como assim? Então não sabe nem o que é o precioso. Se não souberem nada do que é precioso diante do Senhor, realmente essa pessoa é como um animal que perece.
Então, quer dizer que nós somos seres preciosos criados para o trabalho do Senhor. Então, será que é somente nossa identidade? Nós temos a esperança eterna. Então, agora nós todos temos uma vida preciosa diante do Senhor. Então, quer dizer que agora nós temos os olhos abertos, clareados para diante do Senhor. Será que o Senhor ele se agrada a viver neste mundo? Então, todas as pessoas que estão neste mundo. Então, todas as pessoas que vivem no mundo realmente viverem igual a eles, ter sucesso, ter dinheiro, fama, vocês têm cobiça disso? Então, tem a palavra que o rico foi para o inferno e Lázaro foi para o céu. Tá, Abraão, o que ele disse para aquele rico que foi para o inferno? Realmente você recebeu todas as coisas deste mundo, você fez de tudo que estava na terra. Então, realmente, Lázaro, ele agora está recebendo consolo nos céus e você é o sofrimento. Então, nós vivemos bem neste mundo, nós comemos bem neste mundo, não é pecado. Mas o problema é não pensar além disso. Então, o cristão. Então, se nós olharmos o nome Lázaro, Lázaro ele tinha um nome, o rico não tinha um nome. Lázaro é aquele Deus que me ajuda. Se olharmos em Salmos 39, nós podemos ver Davi dizendo, na verdade todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquieta, aumentou riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Então, Lázaro, Deus é minha ajuda, Deus é minha esperança. Esse é o significado. Davi também era um rei impressionante. Ele cumpriu o reinado do povo de Israel, dominou as nações ao redor. E ele disse, a minha esperança está em Ti. Então, a minha felicidade, a minha esperança está diante do Senhor. O Senhor que se tornou essa minha vida para nós. Então, quer dizer que agora, realmente, nós todos que estamos diante do Senhor, a esperança no Senhor. Então, realmente, é totalmente diferente para a eternidade. E é por isso que agora nós todos, para cumprirmos esse trabalho diante do Senhor, nós todos precisamos estar cheios do Espírito Santo. Vamos procurar Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 4. Atos, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quer dizer que após a subida do Senhor Jesus, todos se reuniram diante do Senhor. Por volta de 120 pessoas estavam ouvindo a palavra. E no dia do Pentecostes chegou. O Espírito Santo veio ao mundo. Quer dizer que aqueles 120 que estavam ali receberam a plenitude do Espírito Santo. E eles falaram em outras línguas. Então, se olharmos na Torre de Babel, eles cada um começaram a falar línguas diferentes e foram espalhados pelo mundo. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, todos eles, realmente no dia do Pentecostes, realmente da mesma maneira, todos os judeus que estavam pelo mundo, todos se reuniram ali. Tá, ali vieram várias pessoas de vários países. Se olharmos no versículo 8, aparece dessa maneira. Como, pois, o ouvimos, cada um, na própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e o que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Pantifilha, Egito, partes da Líbia, junto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Isso quer dizer que todos esses judeus eles vieram de cada canto, eles não tinham nenhum tradutor ali,
Mas quando os apóstolos começaram a pregar, todos eles começaram a ouvir conforme o seu próprio idioma. Então, se nós formos para a ONU, nós podemos ver que cada representante de cada país, eles possuem tradutores e eles estão usando um fone para ouvir a tradução. Todos estão com headset ali, não é? Então, mas naquele tempo não tinha tradução. Então, no dia do Pentecostes, o Senhor que havia espalhado as pessoas pelo mundo todo pela língua diferentes, agora ele reuniu todos eles. Então, realmente qual seja o dom de língua, realmente qual seja o país, agora o evangelho foi espalhado, para que agora todos possam ouvir a palavra. Agora não precisa mais de tradutores. Realmente o evangelho já foi traduzido para todos os idiomas diferentes. Então as pessoas agora estão cheias do Espírito Santo. Até por isso, em Atos capítulo 2, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, se olharmos nesse dia do Pentecostes, em um único dia, as pessoas que ouviram esse evangelho e receberam a salvação são 3.000 almas. E se olharmos no capítulo 3, versículo 4 também. É capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Estou começando desde o dia de Pentecostes, em alguns dias. Então, os judeus, realmente, quando eles contam a população, eles contavam só os homens. Eles contavam somente os homens adultos. Então, não contavam as mulheres nem as crianças. Então, quando o Senhor alimentou para mais de 5.000, são 5.000 os homens somente. Então, aqui são 5.000 homens. Então, se olharmos as crianças, as mulheres, os idosos, olhem só. Realmente foi inúmeras pessoas receberam a salvação. Continuamente ia multiplicando. E agora os judeus, eles crucificaram o Senhor Jesus na cruz. E os discípulos falaram, vocês que mataram o Senhor Jesus crucificado, o Senhor o ressuscitou e ele fez com que fosse Senhor. Então, realmente, quando muitas pessoas receberam a salvação, os judeus, eles começaram a se sentir ameaçados. Então, eles pegaram os apóstolos e falaram, parem de falar sobre Jesus, não podem ensinar sobre Jesus. Mas o que Pedro e João disse? O que eles disseram? Realmente está certo que nós ouvimos a palavra de Deus ou ouvir a palavra dos homens. Então, realmente, nós não podemos deixar de falar o que nós temos visto e ouvido. Então, realmente, nós vimos o Senhor Jesus, nós ouvimos a palavra do Senhor Jesus, vimos que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Então, nós cremos nesse trabalho. Então, não temos como deixar de falar o que temos visto e ouvido. Então, eles foram fortemente pregaram. Quem é que pode interromper eles? Então, se nós olhamos em 1 Coríntios, capítulo 3, realmente todos nós temos a mesma fé. E através da mesma fé, agora falamos no que nós cremos. Seja somente os apóstolos, realmente o próprio Senhor Jesus disse para Tomé, realmente você crê, realmente ao ver, realmente é bem-aventurado o homem que crê sem mesmo ver. Realmente agora nós, tudo que ouvimos, o Espírito Santo nos faz compreender as coisas que nós temos ouvido, mesmo que não temos visto. Porque nós agora estamos vendo com os olhos espirituais, nós estamos ouvindo com os ouvidos espirituais. O que nós temos visto e ouvido, realmente nós não podemos deixar de falar porque nós temos essa mesma fé, quer dizer que através dessa fé nós estamos falando. Então quem é que pode tampar esta boca? Então vamos ver a palavra de Atos, capítulo 4, versículo 31. Capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então eles eram perseguidos continuamente ali. Eles falavam, se vocês continuarem falando em nome do Senhor Jesus, nós não iremos deixar vocês. Então aprisionavam, falavam, nós iremos matá-los, torturavam. E é por isso que se nós olharmos o apóstolo, e todos os irmãos, eles se reuniram diante do Senhor e oraram. E eles foram cheios
do Espírito Santo. Então Herodes, Pilatos e todos os judeus, eles se reuniram ali para crucificarem o Senhor Jesus. Mas agora as pessoas do mundo estão reunidas. Então agora os gentios, o povo de Israel, eles estavam indo contra o povo, contra o Evangelho. Mas agora todos esses irmãos, eles oraram. Eles falaram, Senhor, permita para que nós possamos pregar o Evangelho esforçadamente. Todo lugar em que eles estavam começou a estremecer. É como se acontecesse um terremoto. Quer dizer que a resposta do Senhor eles receberam fisicamente. Porque naquele tempo não tinha a Bíblia, não é mesmo? Não tinha a Bíblia. Então, antes de ser escrito o Novo Testamento, isso estava acontecendo. Então, quer dizer que todas as palavras que eles ouviram do Senhor Jesus, as palavras que eles aprenderam do Senhor Jesus, esses apóstolos, junto ao apóstolo Paulo, todas as palavras que eles terão ouvido e aprendido, eles começaram a pregar. E assim o Senhor ele manifestou o poder para eles. E começou a tremer aquele local. E todos que estavam ali estavam cheios do Espírito Santo. Eles se encheram do Espírito Santo para anunciarem com ousadia a palavra de Deus. Ousadia, com ousadia. Para Jerusalém, para a Judéia, para toda a Samaria, para toda a Ásia, para a Europa, até em Roma. Então, com ousadia, pregaram esforçadamente. Eles estavam cheios do Espírito. Quando você está cheio do Espírito, acontecem grandes sinais. Realmente, se todos vocês aqui presentes estiverem cheios do Espírito Santo, então com certeza o mundo todo vai se estremecer. Vai acontecer um grande trabalho. Mas vocês não querem fazer isso? Será que nós não podemos nem tentar uma vez? Vamos tentar. É o Senhor que faz. O Senhor está trabalhando até agora. A nossa igreja está pelo país todo. Então, 221 igrejas mais, e cada momento vai aumentar uma a outra. Em mais de 70 países, mais de 78 países. Realmente, se nós olharmos só as igrejas no exterior, nós temos por volta de 780 igrejas. Realmente, o Evangelho é pregado esforçadamente. Tá, mas realmente o número não está se aumentando ainda. Não está completo ainda. Então, se o Senhor ele realmente demorar só mais uns 10 anos para ver, eu acredito que haverá realmente um grande milagre diante do Senhor. Então, mesmo que não seja 10 anos, seja somente alguns anos, mesmo que seja um tempo curto, realmente mais do que aqueles anos que já se passaram antigamente pelo Evangelho, eu acredito que nesse último tempo haverá um grande sinal diante do Senhor, porque nós estamos cheios do Espírito Santo, nós precisamos orar para isso. E realmente nós precisamos ter esse coração, essa missão de querer pregar o Evangelho. Então, Jeremias. Olhamos em Jeremias capítulo 20. Ele disse, eu jamais deixarei de anunciar sobre o Senhor. Então, se eu deixar de falar o nome do Senhor, ele deixará de falar sobre o Senhor. É como se eu estivesse queimando por dentro. E eu realmente não consigo ficar abafado, eu não consigo deixar de pregar. Então, realmente, se você não pregar, você parece que o seu interior está pegando fogo. É como se você não consegue se aguentar se você não falar, não anunciar. Nós precisamos ser o mesmo. É por isso que quando nós tivermos esse mesmo coração, eu acredito que o Senhor irá efetuar um grande trabalho. Então, hoje irei pregar até aqui. E tem muitos trabalhos que nós precisamos fazer. Então, já que pela nossa própria força nós não conseguimos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Então, para estarmos cheios do Espírito Santo, nós precisamos ver realmente o que é que nós precisamos fazer. Vamos aprender continuamente. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Desde Jerusalém até os confins da terra, o Senhor ordenou para que nós pregássemos o Evangelho, nos tornássemos as suas testemunhas. Nós agora estamos na Coreia do Sul, no fim do leste, Senhor. Nós agradecemos pelo Senhor ter permitido para que pudéssemos receber a salvação e estarmos aqui dentro da sua igreja. Nós sabemos que falta realmente pouco tempo para acabar este mundo, mas nós ainda temos muitos espíritos coitados ao nosso redor. Senhor, que essa grande graça, esse milagre que o Senhor tem nos permitido para nós, essa vida, essa esperança que o Senhor tem nos permitido,
Que o Senhor permita para que nós possamos pregar para eles também, para que possa acontecer um grande trabalho da evangelização. Senhor, pela nossa própria força nada é possível, mas através do Espírito Santo, através do poder do Senhor, que nós todos possamos estar cheios, plenos, Senhor, para que nós possamos carregar essa missão diante do Senhor, para fazermos esse trabalho do Senhor, para que assim nós possamos conduzir muitos espíritos perdidos para diante da palavra do Senhor, para cumprir esse evangelho do Senhor. Nossas igrejas que estão pelo mundo todo, nossas igrejas que estão pela Coreia toda, que o Senhor possa ajudar, possa trabalhar com eles, para que nesse último tempo todos possam cumprir esse grande trabalho do Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.